Olá, seja bem-vindo a mais um Direto do Legislativo, programa que foca no que pensa e no que faz cada um dos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia. Programa também realizado em parceria com o Jornal à Tarde, que publica todas as entrevistas realizadas aqui. Nosso convidado, deputado Ângelo Almeida, do PSD, a quem já dou as boas-vindas. Nosso muito obrigado. Um prazer tê-lo aqui, deputado. Seja bem-vindo. Um prazer, Jefferson. Um prazer estar aqui com vocês, para poder socializar o que se passa em nosso mandato e aqui na Assembleia. Estamos à disposição. Meus cumprimentos ao público. O senhor, desde quando ingressou na carreira política, ainda nos anos 90, já passou por partidos como PMN, PDT, PT. Desde 2017, está afiliado ao PSD, Partido Socialista Brasileiro. O que o motiva a permanecer no partido e qual a importância da legenda para a discussão de temas de interesse dos baianos? Primeiro que atendendo a uma vocação, né, e a intuição política de me encontrar em partidos que sempre militaram, que sempre tiveram as suas bandeiras voltadas aos que mais precisam. Daí a minha identidade com o PDT inicial, fui 14 anos filiado, presidente do partido em 3 oportunidades em Feira de Santana. No meio da década de 2010, 2007, eu me filiei ao PT, Partido dos Trabalhadores, partido a qual fui filiado durante 10 anos. E 2015 para 2016, atendendo eu diria que uma convocação de uma das políticas mais que eu admirava muito, sempre admirei e continuo admirando, a ex-prefeita de Salvador, deputada federal, senadora da Bahia, primeira senadora da Bahia, Lídice da Mata, me fez esse convite para vir para o PSB e eu estou muito feliz com a minha participação nesse momento da política e é o partido que eu acho, assim como eu fiquei 14 anos de um, 10 no outro, estou agora completando 7 anos de PSB, espero não sair mais porque eu estou muito bem, muito satisfeito com essa minha essa oportunidade de estar militando num partido como o PSB. Para atender aos interesses dos baianos, qual é o protagonismo desse partido? Olha, o PSB é um partido que sempre se posiciona ao lado daqueles que mais precisam. As suas bandeiras são bandeiras que dialogam com as dificuldades que a população, por exemplo, defendendo a bandeira das mulheres, defendendo o segmento LGBT, defendendo aqueles que estão à margem da sociedade, buscando trabalhar um projeto de inclusão durante o tempo todo. Nós temos um partido com 76 anos, né, que foi feito agora, fundado por João Mangabeira, um baiano, né, que é um exemplo também de política. E os exemplos que o PSB traz para a gente na vida pública, passando também pelo Miguel Arraes, né, e por Lídice, Domingos Leonelli, são figuras públicas que norteiam o partido aqui na Bahia, particularmente. E eu acredito que a gente o PSB vem se reforçando ultimamente com grandes quadros, recentemente o Flávio Dino, o próprio Marcelo Freixo, são figuras públicas que se envolvem com a política buscando enxergar o outro lado, né? Enxergar aqueles que estão fora da estrutura de poder e que estão na sociedade necessitando de que as políticas públicas cheguem efetivamente, afirmativamente. Por isso, o PSB é a minha casa, é o partido que eu me identifico com muita tranquilidade. O senhor tem como uma de suas bases eleitorais a região de Feira de Santana, sua cidade de origem. Como é que o senhor avalia a atenção dada pela gestão estadual a essa região e como é que o senhor tem contribuído para que essa atenção seja maior? Olha, eu não vou nem falar dessa gestão, mas iniciando por Wagner, por Jacques Wagner, que ao assumir o cargo de governador, liderou esse processo, do qual nós somos aliados e somos do mesmo campo político, houve uma transformação muito grande na cidade de Feira de Santana. Eu fui vereador em Feira de Santana e pude, dentro do debate político, acompanhar, por exemplo, o surgimento quando nasceu a ideia do Hospital da Criança, um hospital regional, um hospital, na verdade, de referência para a Bahia e para o Nordeste. E eu pude discutir e debater com colegas vereadores de oposição, no caso do DEM, e na época eu me lembro que o líder do governo, do DEM, em Feira de Santana, levantava a possibilidade de que não havia necessidade de se construir um hospital daquela natureza, com aquela envergadura em Feira, porque tinha um pequeno hospital da criança em Feira de Santana.
Então, a dimensão que Wagner deu a partir dali é justamente o que a gente reconhece hoje, e a sociedade baiana reconhece hoje. Quando Wagner entrou e passou a governar em 2007, janeiro de 2007, há 20 anos atrás, né, não havia sido construído um só hospital na Bahia. Né? Hoje, 16 anos depois, foram construídos 16 novos hospitais na Bahia, sem contar as policlínicas. Então, é uma média de um hospital por ano. Né? E Feira de Santana foi um centro de referência, é um centro de referência na saúde pública. Eu costumo dizer lá na cidade, e digo também aqui no âmbito da Assembleia, de que Feira tem hoje um dos maiores quadriláteros da saúde do norte e nordeste do país. A partir do novo Hospital Clécio Andrade, a partir da UPA, da Policlínica do Clécio Andrade, é um quadrilátero onde ali existem cerca de 2.500, 3.000 pessoas trabalhando, que não é só investimento, Jefferson, que é feito no hospital. Investimento de 40, 50 milhões, 70, isso é um investimento físico, mas as pessoas que estão ali, né? O número de servidores que trabalham ali no sistema SUS, é quase um milagre, né? Com tanta dificuldade que o país enfrenta, que o Estado enfrenta, um Estado que ainda é um Estado pobre como a Bahia, a gente conseguir botar em pé uma estrutura de saúde daquela, como tanto o Wagner como o Rui conseguiram fazer. Portanto, eu, vocacionado para a política e estar ao lado, né, de bandeiras como essa, me deixam até orgulhoso. Eu particularmente, lá em Feira, fui vereador e, como vereador, pude fazer as defesas de tudo que eu faço até hoje, que é defender os que mais precisam. E acredito que, por estar num governo que, sobretudo na saúde, deu essa resposta para a minha cidade, para a minha região, eu me sinto realizado politicamente também, porque tenho participação nisso. Quando a gente está no campo político, não só no debate que se faz, mas como se vota, como se aprova o orçamento, tudo isso é a participação da gente como deputado, podendo contribuir, né, com as políticas públicas que saem de quem tem a caneta para chegar a quem precisa. Deputado, o senhor é autor de um projeto de lei que proíbe cargos na administração pública direta e indireta, inclusive nos poderes legislativo e judiciário, de pessoas condenadas no âmbito da Lei Maria da Penha. O que o motivou a apresentar projeto nesse sentido e como é que está a articulação para que ele seja aprovado? Então, Jefferson, essa semana foi uma semana até de muito debate sobre isso internamente com o nosso líder, com o próprio presidente da casa, o deputado Adolfo Menezes. Na verdade, já existe no Estatuto do Servidor Público uma lei complementar recentemente aprovada, em 2018. Essa lei determina de que aquele concursado, para adentrar ao serviço público, né, como servidor estatutário, ele não pode ser condenado, né, em nenhuma instância. Né? Ele não pode estar condenado. Ele tem que ter, o que a gente chama as certidões que são necessárias para esse servidor adentrar o serviço público. Ocorre que no serviço público, além do estatutário, a gente tem os cargos de confiança. E esse estatuto é próprio do servidor público concursado estatutário. Então a gente busca trazer uma nova ferramenta, né, que possa contribuir com a mudança cultural, né, da proteção à mulher. Portanto, ao assumir a presidência da Comissão Especial de Avaliação dos Impactos da Covid, intensamente participando de vários debates, audiências públicas, seminários que nós fizemos, nós pudemos observar de que o número, a quantidade, né, de agressão, de feminicídio, de violência contra a mulher aumentou muito durante a pandemia. Isso me tocou e me deu, então, a oportunidade de estudar e viabilizar esse projeto. Esse projeto foi aprovado, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça, relatado pela nossa companheira deputada Fabíola Mansur, aprovado por unanimidade, e houve agora, nós estamos nesse debate. O líder, Rosenberg, nosso companheiro, ele colocou, já tem uma lei que fala mesmo sobre a mesma coisa, só que eu acho que é uma visão equivocada que ele está tendo. No debate agora a gente vai procurar, vamos municiar de todo o devido processo, né, de pegar a lei anterior, a lei complementar, o que mudou o estatuto e dizer, olha, não é a mesma coisa.
esse projeto de lei é um projeto diferente do que está aprovado aqui, porque ele vai englobar e vai direcionar para os cargos de confiança no âmbito do governo do Estado, no Estado da Bahia, seja no âmbito legislativo, do judiciário ou do executivo. Então, o que é que isso pode mudar? Eu acredito muito na questão da punição, mas eu acredito que desde lá de trás, na escola, na adolescência, na universidade e tal, esta lei vai ser comentada. É lei. Você pode deixar de assumir uma função pública de nomeação se você agrediu a mulher, se você praticar violência contra a mulher. Quanto mais ferramentas a gente tem para influenciar na mudança de cultura, na cultura, né, da paz, sobretudo na defesa das mulheres, é importante. Por isso eu penso que é um projeto que vai ser trabalhado, está sendo trabalhado e eu espero conseguir aprovar, de preferência nesse mês de agosto ainda, que é o agosto lilás, né? Agosto é um mês simbólico para a defesa das mulheres. O senhor também é autor de uma indicação feita por meio da mesa diretora da Assembleia, que sugere a construção, por parte do governo do Estado, de um centro de treinamento de canoagem no Lago Pedra do Cavalo. Como é que tem sido a receptividade do governo para colocar essa ideia em prática? O fato de ser deputado, eu dizia isso na entrevista ontem lá na rádio Minha Cidade, em Feira de Santana, nos dá a oportunidade de estar perto do poder e ouvir, escutar, e sensível ao que pode acontecer, a gente vai trabalhando. Uma indicação depende, é claro, está na mão do governador. O que é que existe hoje? O governador foi um pioneiro, né, entre os governadores do Brasil, quando criou aqui na Bahia, deu a oportunidade dos baianos de nós termos 3 centros de treinamento de canoagem. O primeiro em Itacaré, o segundo em Ubaitaba e agora o de Ubatã. Coincidentemente, o de Ubaitaba é onde o nosso campeão olímpico baiano Isaquias de Queiroz, que é uma figura hoje pública e admirado por todos. E eu não coloquei esse projeto depois da medalha de ouro. A gente colocou esse projeto quando estava iniciando a Olimpíada e o nosso companheiro lá em Feira, seu colega radialista, o jornalista, ele me perguntou, vem cá, você estava adivinhando? Eu falei, não, eu estava torcendo, né? E graças a Deus aconteceu. Eu tive conhecimento nos bastidores de que o governador estava com a ideia de interiorizar o esporte e pensava, inclusive, no Rio São Francisco. Ora, se eu sou de Feira de Santana e se na minha cidade eu tenho aquele manancial extraordinário que é o Lago de Pedra do Cavalo, é claro que se o São Francisco merece, Feira de Santana também merece. O Lago de Pedra do Cavalo é um lago extraordinário, Jeff. Não sei se você conhece, mas a água que nós bebemos aqui hoje, o banho que nós tomamos, como vive a capital e a região metropolitana, vive através daquele manancial que vem da confluência do rio Paraguaçu com o rio Jacuípe, que é o rio que passa ali em Feira de Santana, e nós temos ali um bioma, né? Nós temos uma natureza ali transformada pelo homem, que gera também hoje energia, mas que precisa ser explorada. E eu penso que ali pode ser um pontapé, digamos assim, um start, um momento inicial. O centro de canoagem, para quem não conhece, vai aí, procura no Google o centro de canoagem construído pelo Estado da Bahia. É um negócio lindo, é muito bonito. E o Lago Pedra do Cavalo pode, a partir dali, se tornar, a partir de um centro como esse, se tornar um polo, né, de investimentos no lazer, no entretenimento, desde que seja iniciado. O governo pode dar essa ajuda, a gente está trabalhando, inclusive, dialogando com a prefeitura para que possa encontrar um terreno, um sítio adequado e a gente implantar isso. Eu vou lutar até onde eu puder para que isso possa ser realidade, vou colocar emenda. Estou trabalhando com alguns deputados federais, com a deputada Lides também, para que possam encaminhar a emenda e convencer, tocar o coração do governador para que ele possa dotar a Feira de Santana e o Lago Pedra do Cavalo dessa ferramenta que ele criou e precisamos parabenizar, porque acho que ele acertou na mosca. Parece que deu tanta sorte. Nós temos hoje o campeão olímpico da envergadura de Isaquias de Queiroz. Como o senhor já lembrou, o senhor é presidente da comissão especial para a avaliação dos impactos da pandemia da Covid aqui na Assembleia Legislativa, também representante da Bahia na Comissão Nacional de Acompanhamento da Vacinação da UNALI, que é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Eu quero abordar esse tema também, mas vai ficar para o próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Direto do Legislativo
desta vez com o deputado Ângelo Almeida, do PSD. É um instante só. Já estamos de volta, direto do Legislativo, desta vez com o deputado Ângelo Almeida, do PSB, nosso convidado. O senhor é presidente da Comissão Especial para Avaliação dos Impactos da Pandemia, aqui, Comissão da Assembleia Legislativa. Como é que o senhor avalia o impacto, o tamanho do estrago dessa pandemia no Estado? Olha, Jefferson, a pandemia ela muda o mundo, né? A Bahia, no contexto que nós estamos aqui, o que a gente percebe é que, nesse momento, a gente precisa ser solidário com várias famílias que estão enlutadas. Eu, coincidentemente, já está com essa sensação de que a pandemia passou, mas ontem à noite eu tomei um conhecimento de que um colega meu de escola, de faculdade de odontologia, faleceu vítima de Covid. E o pior, a informação que tem é que ele negou a vacina, ele não quis tomar a vacina, né? Hoje os dados estão apontando que a vacina ela é quem salva vidas, né? Eu tenho certeza que a partir de tudo que eu pude participar e me envolver com os vários seminários, audiências públicas que foram feitas aqui no âmbito da Assembleia, e quero lembrar que quando foi criada essa comissão especial, já foi no mês de novembro, ou seja, já tínhamos aí praticamente 7 meses de pandemia, a Assembleia estava nas comissões sem funcionar, e nós já em janeiro ativamos essa comissão com uma audiência pública com a presença marcante de membros representantes da sociedade baiana, dos diversos segmentos, com o secretário de saúde à época, o secretário Fábio Vilas Boas. Mas teve um momento que foi muito marcante, que foi justamente a presença de uma técnica médica, infectologista da UNB, e que ela, durante essa comissão, durante uma dessas audiências públicas, ela deixou claro que a gente precisava mudar um pouco o discurso, que não era verdade que essa era uma doença que vinha para todos, que igual para todos. Ela, diferente disso, ela era uma doença que veio, essa infecção viral, ela vem no Brasil particularmente, na Bahia também, esgarçar, né, e apresentar uma realidade cruel do fosso que existe, das desigualdades sociais. As pessoas que morreram e que foram, as famílias enlutadas, foram aquelas que estavam mais próximas da pobreza, né, sobretudo negros. Isso está estatisticamente apontado, né, que nós tivemos, e ela colocou, nós não estamos no mesmo barco, são barcos diferentes. Os mais pobres estão morrendo mais. E aqueles que puderam se preservar melhor, se alimentar, evitar aglomeração dentro de casa, esses conseguiram, digamos assim, sair melhor desse processo. E esse período que nós pudemos fazer essa audiência, também trouxemos para a Assembleia um médico cardiologista, que fez um estudo, ele formado inclusive com pós-doutorado no João Ropas, é um baiano, é meu conterrâneo também, e por coincidência da vida, do destino, é meu irmão, André Almeida, que é um cardiologista muito bem referenciado. E ele trouxe para a gente um alerta muito importante, que foi a questão da síndrome pós-Covid. Porque as pessoas normalizaram, achavam que dos que contraíam o vírus, poucos morriam. E sempre ficava aquela sensação de que comigo não vai acontecer, eu não vou morrer. Os que morreram, a família padece. E os que não morreram tem que ter cuidado, porque as sequelas da Covid elas foram muito bem apresentadas aqui nessa audiência pública. Ele foi o primeiro baiano a levantar esse tema, né? Lá atrás, isso foi em março desse ano, quando diversos estudos científicos começaram a apresentar, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, de que a síndrome pós-Covid já era uma realidade, não estava mais no campo da hipótese. E isso foi muito bem posicionado aqui, e daí esse debate evoluiu bastante. Então, a mensagem que a gente vê, a partir de ter assumido essa posição aqui na Assembleia, na presidência dessa comissão especial, é de que poderia ter sido tudo muito diferente, né?
se nós tivéssemos tido um governo federal que tivesse liderado um processo com responsabilidade, chamando os pensadores da ciência para encontrar as melhores formas de enfrentar a pandemia. No Brasil, infelizmente, nós a enfrentamos com muitos equívocos, talvez até com mais erros do que acertos. E por isso mesmo já estamos hoje caminhando para quase 600 mil pessoas mortas. É muita gente. Qual é o tipo de contribuição que a comissão oferece? A própria Assembleia ficou durante muito tempo com as atividades suspensas por causa da pandemia e quando retomou a atividade, grande parte do tempo de forma virtual. Qual é a efetividade dessa comissão? Olha, Jefferson, nós trouxemos o debate para dentro da Casa do Povo. Nós tivemos aqui presente o secretário de Saúde apresentando todos os investimentos que foram feitos, todos os recursos com muita transparência e como eles foram aplicados, né? Quando ainda muita gente queria saber aquelas informações, a imprensa aí faz o seu papel. Nós apresentamos isso nesse primeiro audiência pública. E a segunda foi muito importante, porque a segunda havia um debate tenso, que estava ficando, inclusive, os grandes jornais defendendo a reabertura, o retorno das aulas presenciais no mês de fevereiro, setores de representantes da saúde também privada, o setor do ensino privado com atenção muito grande para que fosse reaberta as escolas com aulas presenciais num momento extremamente arriscado, né? E naquele debate, por exemplo, naquele debate que foi muito intenso, nós tivemos quase 3 horas e meia de audiência pública, quase 4 horas de audiência pública, com um público de mais de 300 pessoas na Bahia inteira acompanhando, gente até de fora da Bahia. A gente conseguiu sair, depois de muita discussão, convencendo democraticamente a todos de que era hora de recuar. E ali eu me lembro que a minha fala, sobretudo no encerramento, foi de que se nós estamos ali fazendo uma discussão tão importante, né, no ambiente da Casa do Povo, que é aqui a Assembleia, era preciso que mais pessoas tomassem conhecimento do que foi discutido ali, né? Porque tinha inclusive uma doutora médica que ela estava liderando esse processo e o debate estava sendo ganho, né? Porque a iniciativa privada do ensino privado é um segmento forte, as grandes corporações também estavam ali tensionando muito para que fosse imediatamente houvesse o retorno às aulas presenciais e o alerta a partir de dados que foram apresentados por infectologistas, médicos, pessoas que participaram do debate, levaram ao consenso, pelo histórico de outros países, inclusive, de que abriram, depois tiveram que fechar, de que o momento era de uma segunda onda, e estava chegando, e que vamos fazer a coisa com prudência. E foi feito, porque imagine que ali a gente tinha em fevereiro cerca de 1.200 pessoas morrendo por dia. É como estamos hoje, ontem morreram 1.211 pessoas. Mas logo um mês depois, nós chegamos a atingir a trágica marca de mais de 4.000 pessoas. Então, assim, como ficariam essas pessoas se tivesse vencido esse debate, o que defendia o retorno às aulas? Mesmo que não tivesse sido responsável por essas mortes, mas eu penso que, no mínimo, muita gente ia ficar sem conseguir dormir. E, graças a Deus, o debate foi vencido. Acho que foi esse um dos momentos, eu diria, de ouro desta comissão, dessa comissão especial, foi de convencer e aí cessou. A imprensa não tocou mais no assunto, houve um recuo, o próprio representante à época das escolas privadas, ele mostrou claramente que estava convencido, a própria doutora que vinha defendendo como mãe de alunos, né, também ela se posicionou educadamente, inclusive, favorável de que realmente não era a hora. Eu acho que foi talvez um momento de ouro da participação, sem contar tantos outros, como a gente ter trazido essa profissional que é representante da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, aqui na América Latina, que foi a palestrante que nos colocou, que nos posicionou também com informações bastante importantes. Então, a Assembleia é a casa do povo e a gente precisa abrir a transparência, a comunicação, a informação. A informação é, inclusive, um dado que foi colocado também, porque eu ouvi essa palavra a primeira vez através dela, que falou: nós estamos padecendo de outra doença, que é a infodemia, né?
a pandemia da informação. E muita informação equivocada, muita mentira. Isso, infelizmente, tem pessoas que estão preparadas para fazer a avaliação daquela informação e separar o joio do trigo. Outras não. Outras acreditam no que chega. Então, eu acredito que a nossa comissão tem funcionado nesse sentido. É óbvio que com a comissão instalada, a CPI da Covid instalada no Senado, centralizou muito esse debate, porque hoje praticamente toda a sociedade está acompanhando esse debate. A gente está um pouco que aguardando, mas já estamos preparando aí agora para esse segundo semestre um retorno de novas audiências públicas para discutirmos outros temas também de relevância. Deputado, falando agora um pouco de política, o senhor compõe a base de apoio ao governador Rui Costa. A gente está no ano pré-eleitoral e a gente já começa a perceber muitos desses partidos que compõem essa base se articulando e muitos deles com vistas a, quem sabe, fazer parte da chapa majoritária que deve concorrer às eleições do ano que vem ao governo do Estado. Fala-se muito em PT e PP, mas outros partidos se acham no direito de pleitear uma vaga, quem sabe, para vice nessa chapa majoritária. Qual é o cenário que o senhor vislumbra? Quais os partidos que o senhor acha que, de fato, devem compor essa chapa majoritária de apoio ao governo, de apoio à continuidade desse governo que existe hoje aqui no Estado? Nós estamos numa aliança, né, política que foi, eu diria assim, gestada, construída pelo nosso atual senador Jacques Wagner, que foi governador durante 2 períodos. E essa aliança é uma aliança muito bem costurada. É uma aliança que eu penso que colocou a Bahia, né, em condições, eu diria, em relação até a outros estados, né, em condições privilegiadas. É bom a gente sempre lembrar que o governador Rui Costa assume o governo em 1º de janeiro de 2015, né, com a possibilidade de governar como aliado da presidência da República. Isso nos foi tirado através de uma cassação, eu diria, não gosto de falar essa palavra, mas de fato, em tese foi o que aconteceu, né? Na prática, houve um golpe de Estado, né? Legalizado, tiraram Dilma do governo e hoje a gente sabe, depois do histórico de 2015, 2016 para cá, tudo que foi feito, as manipulações que houveram para apiar Dilma do poder. Ainda assim, essa aliança se mantém forte, resiliente, e o governador Rui Costa consegue governar em condições de chegar a ter 80% de aprovação do povo da Bahia. Então, essa aliança, eu não vejo motivo para uma aliança tão bem costurada, onde está todo mundo bem e dando resposta ao povo da Bahia, dela ser quebrada e ser alterada. Naturalmente, quem criou e foi o responsável pela construção dessa aliança, e por ser o maior partido no bloco, dentro desse bloco, e por ter o governador Rui Costa como o seu líder nesse momento, com a aprovação que tem, eu não vejo por que haver mudança. Não acredito que, é óbvio que cada um nesse momento estica a corda para o seu lado, tem a disputa política de quem vai eleger mais deputado federal, quem vai fazer senador, quem vai ser o vice, mas quando acomodar, e aí é depois do Carnaval, né? Depois do Carnaval ali, mês de março, abril, a gente vai ver as coisas sendo acomodadas. A realidade é que, politicamente, a gente houve uma mudança de paradigma quando a gente tinha perspectiva de ter Lula fora da disputa e quando ele está apto para a disputa. Muita coisa muda aqui na Bahia. Eu digo isso porque eu viajo muito, eu caminho esse interior todo, eu saio quinta-feira e só volto na segunda pelo interior da Bahia. E a gente vai lá conversar o quê? Política. E quando a gente conversa política, a gente vai aferindo, né? A gente vai tendo uma noção do que é que pode, do que é que está para acontecer no horizonte, a partir de uma aliança muito bem dirigida, onde todos estão fazendo a sua parte, contribuindo e tendo seus espaços respeitados. Portanto, eu acho que nós vamos ter essa aliança mantida na sua inteireza e vamos ter para o ano uma boa disputa, vamos ter um bom adversário, né, que tem uma capacidade também de formulação, que tem inclusive uma geração, eu diria assim, de mídia espontânea muito grande, por ser um cara ligado às comunicações, ter sido prefeito 8 anos de Salvador, mas a experiência vale muito. Lembrando que
Os Estados Unidos estavam num buraco e apareceu lá um cabra do cabelo branco com a sua experiência e consertou o país rapidamente e está botando os Estados Unidos no eixo. A Bahia vai continuar no eixo, eu acredito. Deputado Ângelo Almeida, muito obrigado pela sua atenção. Até uma próxima. Muito obrigado, Jefferson. Obrigado aos telespectadores, a todos vocês. Muito obrigado a você também, claro, que nos acompanhou aqui no Direto do Legislativo. Até uma próxima. Um abraço.